mais um encontro de reintegração, que a gente vai juntando as nossas partes internas para ficar mais inteiro, mais íntegro na vida. Hoje a gente vai falar sobre profissão, como que a gente pode ter mais clareza na hora de tomar decisões profissionais. São passos importantes, né? Que a gente precisa decidir, se posicionar, colocar nossa energia, nosso tempo de vida, colocar as nossas habilidades. E muitas vezes as pessoas se encontram em lugares de dúvida, lugares de paralisação, ou de não conseguir decidir, ou de ter decidido, mas não conseguir sustentar a escolha por alguma razão. Né? O que acontece? Como que eu posso tomar decisões profissionais com mais clareza e honrar essas decisões, estar inteira nessas decisões e conseguir fluir com uma certa leveza, com uma força nessa decisão, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente, como ser humano, a gente tem uma certa complexidade. Você aí que está me assistindo, você não é só uma pessoa, um eu, né? A gente tem várias consciências dentro da gente. A gente tem muitas partes, a gente tem muitas versões da gente. A gente tem várias identidades, a gente se manifesta de muitas maneiras. A gente pode se manifestar como filha, como mãe, como amiga, como profissional. Pode se manifestar como alguém que participa de um determinado grupo, né? Então, não é como se a gente fosse uma pessoa, mas como se dentro da gente tivesse uma multidão de pessoas. Então, por exemplo, eu sou Dora, né? Então, me chamo dessa maneira. Então, dentro disso, tem várias manifestações de Dora. Se você está me assistindo, a Clarilene, tem várias Clarilenes dentro da Clarilene. Então, o que acontece? Essas partes, elas têm motivações distintas, né? Então, pode ser que tenha uma parte que queira tomar o chimarrão, tem outra parte que quer fazer outra coisa, e tem outra parte que quer explorar o mundo, tem outra parte que é ambiciosa, tem uma parte que não é, que quer segurança, que quer ficar quietinha. A gente tem muitas partes dentro da gente. A gente é um complexo muito bonito. Nosso corpo tem várias consciências no corpo, várias células. Cada célula, às vezes, faz um movimento diferente. Então, às vezes a gente quer comer uma comida, a gente tem vontade de comer, mas tem uma outra consciência dentro que diz, não, essa comida você não deveria comer, né? Então, só dentro da gente tem várias partes. Quando essas partes se comunicam e elas se integram, quando elas sentam em roda, como se elas fossem almoçar juntas, e elas conseguem se olhar e se integrar, a gente consegue tomar uma decisão e caminhar junto. Mas aí o que acontece? Quando essas partes internas, né? Vamos supor, uma parte quer liberdade, a outra quer segurança, né? Então, quando essas partes internas, elas estão indo em direções diferentes, aí fica muito difícil da pessoa definir alguma coisa no trabalho. Ela tem que tomar uma decisão, mas ela quer e não quer ao mesmo tempo. Imagina que tem uma galera dentro de um carro e tá todo mundo querendo dirigir o volante. O que vai acontecer com esse carro, né? Será que ele vai conseguir andar? E se ele andar, será que ele vai chegar em algum destino, né? Como se fossem várias mãos segurando no volante. Aí uma mão quer ir pra cá, né? Eu quero pro Rio de Janeiro, não, eu quero pra São Paulo, não, eu quero ficar aqui mesmo. Ah, eu quero pisar no freio e descansar. Então, assim, se tem várias partes internas olhando para lugares distintos, a pessoa ela vai ficar meio paralisada, ela vai ter dificuldade em tomar uma decisão e uma dificuldade, caso ela tome uma decisão, de sustentar essa decisão. Não sei se você tem alguma dessas dificuldades.
Uma época eu tive, quando eu me formei em Direito, eu também me formei nas constelações familiares, meio que junto, assim, né? Fiz as minhas primeiras formações em constelação e eu não queria trabalhar com nenhuma coisa nem outra. Não queria nem advogar, nem trabalhar com constelação. E acabava que eu ficava travada. Então, eu tive que olhar para as várias partes minhas, olhar para a parte que queria atuar, para a parte que não queria atuar, e ver por que tinha uma parte minha que não queria atuar, por que tinha uma parte minha que queria, e analisar dessas partes, né? Olhar para elas e ver o que tem de legítimo. Porque quando uma parte nossa está trancando, está travando a nossa vida, às vezes ela está travando por uma questão que é legítima, que é bom de ser vista, né? E quando a gente consegue olhar essa parte, acolher o que ela traz, integrar, né, conciliar, aí a gente consegue caminhar com uma direção. Isso é muito produtivo. Vale muito a pena você gastar, você usar o seu tempo para conciliar suas partes internas. Que linda você aqui, Rosana. Então, assim, quando a gente caminha no mundo, a gente não caminha só a gente tem muita história. Você que está me assistindo já passou por muita coisa. Você teve muitas vivências. E cada parte sua, às vezes, tem um jeito de pensar diferente. E às vezes a gente pode ter conflitos internos, né? E aí a mente briga com a mente. E quando a mente briga com a mente, quem que ganha? Geralmente ninguém. Então, para tomar uma decisão profissional, eu tenho que ter, primeiro, um olhar de acolhimento para mim mesma. Você tem que olhar para ti mesma com honestidade e ver honestamente quais partes tuas querem tomar essa decisão, quais não querem, quais possibilidades que tem e quais as resistências que você tem para cada possibilidade. Olhar para isso com clareza e buscar ver o que cada partezinha tua, cada parte interna sua, né, tá buscando. Como conciliar isso? Como que geralmente a gente concilia? Quando a gente busca um ideal profissional mais elevado, tá? Então, quanto mais a gente tiver fixado ou fixada, né, numa alternativa profissional que está muito centralizada no eu, na sobrevivência desse eu, essa decisão ela vai ter menos força. Quando você começa a incluir algo mais, né? Então, quando uma pessoa fala, eu vou trabalhar não só por mim, mas pela minha família. Eu vou trabalhar não só por mim, mas também porque eu quero ajudar em projetos sociais. Eu vou trabalhar não só por mim, mas também porque eu quero beneficiar as pessoas com o meu trabalho. Então, quando a pessoa ela consegue incluir no trabalho dela o benefício para mais pessoas, essa decisão profissional vai ficar mais forte. Isso é uma coisa que pesou muito quando eu estava escolhendo entre ser advogada e terapeuta. Eu perguntava, será que o mundo precisa de mais advogados ou mais terapeutas? Essa foi uma pergunta que eu fiz. Então, eu acabei escolhendo, né, caminhar como terapeuta. Já fazem 9 anos que trabalho assim. E essa foi uma das razões, porque eu percebia que eu poderia ser muito hábil como advogada, né? Trabalhei com isso, com advocacia de família, mas que eu trazia mais benefícios como terapeuta. Então, a gente pode olhar para as habilidades que a gente tem, para as ferramentas que a gente tem, e daquilo que a gente faz, o que de fato traz algo bom para as pessoas. O que eu faço que traz benefício, que gera bom resultado. E o que eu faço que é fácil de ser sustentado. Assim, né? Tem coisas que a gente faz que a gente fica vitalizado. E aí é muito fácil da gente manter o pique, né? Então, isso também é importante ver o que vitaliza você. Das coisas que você faz, o que mais te vitaliza. Então, por exemplo, depois que eu optei por focar na carreira de terapeuta, dentro do ramo das terapias, eu tinha várias opções, né?
trabalhar mais focada em prosperidade financeira, mais focada em relacionamento, trabalhar mais focada em trabalho, em pacificação de conflito, né? E aí, o que eu percebi? Que eu tinha bons resultados em todas essas áreas, mas eu percebia que quando eu trabalhava com pacificação de conflito, os resultados me vitalizavam mais, né? Então, quando uma cliente falava assim, Dora, eu consegui me conciliar com a minha mãe uma semana antes dela falecer. Eu consegui me despedir dela de uma maneira digna, bonita, tranquila. E isso foi de extrema importância para a minha vida. Então, quando eu escutava um depoimento assim, isso alegrava tanto meu coração, me vitalizava tanto, que eu percebi que essa decisão de trabalhar com a conciliação de conflitos, né, ela era muito valiosa. Então, eu acabei puxando mais o meu trabalho para essa direção. Então, é interessante ver das coisas que a gente faz, o que é aquilo que de fato alegra nosso coração, né? Pode ser que o que alegre teu coração seja meramente dinheiro. E tá tudo bem também. Tem gente que consegue se sustentar dessa maneira. Sustentar a própria energia dessa maneira. Né? A pessoa ela recebe um dinheiro e ela entrega algo que equilibra essa relação. Isso também pode acontecer. Mas uma decisão profissional, se você tem dúvida, né? Se você está escolhendo para onde ir, vai ter mais força se você olhar para o dinheiro e incluir algum benefício com esse dinheiro. Então, o que eu vou fazer de bom com esse dinheiro que eu receber, né? O que eu posso fazer de bom? Como é que eu posso trazer mais vida para a minha vida e para as pessoas à minha volta com esse dinheiro? Né? Os produtos que eu vou consumir, como é que eu posso consumir produtos que vão trazer mais vida para a comunidade que eu estou vivendo? Então, quando você vai ampliando, saindo do euzinho, né, desse eu pequeno, e incluindo mais pessoas na tua caminhada profissional, pensando no benefício das pessoas, você vai ser sustentado por uma energia que é muito potente e é muito leve também. Então, isso é algo para se considerar, né? Então, quando a gente vai fazer uma escolha profissional, é importante a gente soltar um pouco referenciais familiares, às vezes referenciais de sobrevivência em relação ao trabalho. Tem famílias que descansar parece uma atividade criminosa, que a pessoa tem que trabalhar muito, né? A gente solta esses referenciais do passado e começa a olhar para o referencial da vida. Como que eu trago mais vida? Como é que eu me vitalizo? Como eu gero mais vida para a minha vida e para as pessoas à minha volta? Como que o meu trabalho pode servir a vida? Afinal, a gente é servido o tempo todo, né? Então, eu tô aqui tomando chimarrão. Teve alguém que fez essa cuia, teve alguém que fez o metal da cuia, teve alguém que plantou a erva, que colheu a erva, que secou, que moeu a erva. Então, teve uma série de redes de compaixão que está sustentando a minha vida. Teve uma pessoa que construiu a minha casa, várias pessoas construíram essa casa. Tem uma pessoas que fizeram o meu celular, uma empresa que fez isso, que envolveu uma rede de pessoas. Existe uma rede de pessoas que nos servem o tempo todo. E como eu posso servir essas pessoas? O que eu posso fazer que pode servir a vida? Das coisas que você faz, o que serve mais? O que gera mais resultado? O que você faz com facilidade que gera um bom resultado para as pessoas? Vale a pena expandir isso. O que você faz com facilidade que gera benefício para as pessoas, que alegra as pessoas, que faz bem para elas? O que você faz que te vitaliza? Que você sente algo maior quando você faz aquilo? Vale a pena olhar para isso, né? E é bem importante que se no momento você está num trabalho que você não está vitalizado, que você não sente que serve alguém,
que você não entre em aversão com isso. Porque o melhor lugar para você iniciar a olhar para a grandeza do seu trabalho é onde você está. Então, se você está trabalhando numa empresa, olha com amor para isso. Da onde que vem essa empresa? Quem criou? Olha com honra para isso. Quantas pessoas essa empresa serve? Quem que paga o meu salário? Como é que eu posso honrar essas pessoas? Então, quando a gente começa da onde a gente está, eu posso até caminhar para um outro lugar, mas de um lugar de honra. Eu não vou jogar fora o que eu tenho. Eu vou agregar. Então, por exemplo, o que eu atuei no direito no passado me serve até hoje. Então, eu atendo os clientes que têm questões terapêuticas que às vezes têm questões jurídicas no meio. Tem questões de herança, dificuldade, conflitos jurídicos com irmãos. E o fato de eu ter tido uma carreira como advogado de família faz com que eu consiga entender o que a pessoa está falando, consiga apoiar ela de uma maneira, com uma consciência maior, né? Então, quando a gente pega o que a gente já tem e diz sim, esse é o lugar onde estou, ou esse é o lugar que eu tô, que eu não tenho um trabalho, ou que eu tenho um trabalho, mas ainda não tô bem encaixada nesse trabalho. Comece onde você está. Comece a olhar com amor para onde você está, para aquilo que você está vivendo hoje. Inclui isso, né? No próximo sábado, né, dia 23, às 10 horas, eu vou fazer uma aula ao vivo no Zoom, uma aula gratuita. E aí é bem legal se você puder ir, porque aí eu posso ver mais o teu caso em específico. A gente vai olhar para essa questão de direção no trabalho. Como que a gente pode servir mais a vida onde a gente está, né? E se a gente quiser ir para outro lugar, como é que a gente pode fazer também? Então, fica esse convite para você, tá bom? Então, caso você esteja vivendo uma situação específica, que você precisa de apoio para tomar uma decisão, né, para colocar uma força no seu trabalho, para caminhar, né, de uma maneira mais íntegra, mais inteira onde você está, entre em contato comigo. Não fique travado, não fique encebando, não fique procrastinando, não fique se perdendo. A tua vida é rara, o teu tempo de vida é raro, a tua energia vital é rara, né? A gente tem um corpo que é perecível. Então é bem importante a gente olhar para as nossas questões sem perder tempo. Sem perder tempo. Não perca tempo paralisado, confusa. Não perca tempo assim, tá bom? Em uma sessão a gente já consegue trazer muita clareza. Você vai conseguir caminhar muito melhor. Então, um grande abraço para vocês e um excelente dia.